Existem muitas teorias sobre o que poderia ter causado o apocalipse no século XII a.C. e destruído a poderosa Idade do Bronze dos hititas, cananeus, micênicos e minoicos. Alguns culparam os desastres naturais, doenças e pestes, até a ira de um deus colérico. Mas poderia ter sido um inimigo humano? E se sim, quem foram essas pessoas que fizeram culturas tão poderosas caírem no esquecimento no período de uma única geração? Por décadas, os arqueólogos vasculharam ruínas abundantes, mas encontraram apenas algumas pistas isoladas. Então, nos anos 1930, uma tábua de pedra com uma mensagem desesperada foi desenterrada no norte da Síria. Encontrada nas ruínas do Palácio de Ugarit, destruído pelo fogo no século XII a.C., a tábua era uma indicação da destruição por vir. O rei de Ugarit diz: Meu pai, 7 navios inimigos foram avistados. Eles já causaram grandes danos ao meu país. Se você vir mais, por favor, me avise. A tábua nunca foi enviada. Foi encontrada na fornalha, pronta para ser acesa, quando os navios inimigos chegaram e destruíram a cidade. Quem era esse inimigo que teria vindo do mar? Apenas uma cultura, o Egito, sobreviveu ao colapso da Idade do Bronze para dar um nome a esse inimigo. Hieróglifos antigos falam de um inimigo aterrorizante. Guerreiros conhecidos apenas como povos do mar. Recebemos todos os detalhes sobre a aparência dos povos do mar e seu modo de transporte através dos egípcios. Além dos textos que os egípcios colocaram em suas paredes, eles também deixaram cenas pitóricas, nos mostrando como eram os povos do mar. Podemos ver o tipo de capacete que eles usavam, o tipo de touca que vestiam. Podemos vê-los se movendo em carroças de boi, em alguns casos com suas famílias, esposa, filhos e posses. Foi um movimento que afetou todas as culturas antigas do Mediterrâneo Oriental. Isso nunca havia acontecido antes. Todas as culturas naquela área, mesmo as tão bem estabelecidas e poderosas quanto os egípcios, estavam sendo abaladas por esse movimento. Porque eles não vinham apenas para atacar, mas para se estabelecer. Foi o que o arqueólogo Krzysztof Nowicki imaginou quando olhou pela primeira vez para as ruínas no Alto de Carfi. Um povo desesperado, pastores e fazendeiros abandonando os vales que conheciam tão bem. E ele poderia provar que Carfi não era uma anomalia, mas simplesmente um exemplo da evacuação sistemática de um povo inteiro. Nowicki passou os próximos 20 anos testando essa teoria. Viajando sozinho e com apenas o mínimo de suprimentos, ele escalou metodicamente topos de montanhas tão íngremes que muitas vezes precisou se agarrar à face do penhasco ou encontrar apoios de pés antigos esculpidos na rocha para passar pelos leitos de xisto solto. E foi aqui, nessas alturas impossíveis, que ele encontrou o que seria sua maior descoberta: a colina com o assentamento de Katalimata. O local só pode ser alcançado ao subir uma ladeira de pedra solta e depois percorrendo um caminho quase invisível ao longo da face do penhasco. Em 1990, Nowicki levou o arqueólogo americano Donald Haggis como testemunha. Esse assentamento é extraordinário. O local em si é construído sobre esses penhascos de calcário precipitado formados acima da planície. E para alcançá-los é preciso subir uma ladeira íngreme e depois entrar no desfiladeiro pela face externa através de um caminho bem estreito. Os artefatos encontrados no local apresentam a imagem de um povo que vivia no limite. Esses simples habitantes do interior, pastores e fazendeiros, precisariam carregar todos os seus pertences um por essas íngremes trilhas das montanhas. Os idosos e os enfermos teriam de ser carregados, e seus mortos enterrados em túmulos esculpidos no topo das montanhas. O gado e seus pastos seriam deixados lá embaixo, para serem cuidados apenas quando as condições fossem suficientemente seguras.
A evidência que encontramos durante a pesquisa sugere que usaram o assentamento por um período considerável. É um local desconfortável para se morar, não é propício para a expansão de assentamentos. Embora a vida no topo de Katalimata fosse extremamente difícil, ela teria uma vantagem: a proteção. This administration